Capítulo 5. Guardarei a lei dos desbravadores. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e ele continua a me amar. João 15:10. Pare um pouco e pense no que seria o mundo se não houvessem boas leis. A cidade onde você mora seria um lugar aterrorizador e muito perigoso se não fossem os estatutos e ordenanças que guardam e protegem as pessoas. Se cada cidadão pudesse fazer as leis que quisesse e tivesse a liberdade de fazer o que quisesse, sem qualquer restrição, a vida não seria nada agradável. A vida sem leis faria do mundo uma verdadeira floresta virgem, onde as pessoas inocentes e boas seriam como o indefeso veado das matas, e como os antílopes das planícies que servem de presa para os tigres famintos, para rápidos jaguares e astutos leopardos. Se não houvesse lei que protegessem os rapazes e as meninas, seria perigoso até ir para a escola, porque poderiam ser sequestrados por criminosos à espreita, que guiam carros potentes e exigem pesados resgates, tudo sem serem presos e julgados. Não haveria policiais e existiria por toda parte salteadores, ladrões e criminosos com números espantosamente maior do que agora. A população reduzir-se-ia cada vez mais e até a humanidade correria o risco de ser completamente destruída. Que seria se não houvesse leis de trânsito, limite de velocidade, pontos de parada, sinais verdes e vermelhos, placas identificadoras de advertência e policiais para orientar os pedestres nos trânsitos congestionados e para cuidar dos acidentes? Motoristas amalucados seguiriam suas próprias ordens e impulsos. Os acidentes se sucederiam cada vez mais uns aos outros e milhares de pessoas morreriam nos desastres de cada semana. Juvenis, a lei e a ordem são de mais relevância e importância, disse Pedro. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. As autoridades que existem foram por ele, Deus, instituída. As leis existem para o nosso bem. Os tribunais são centros de justiça e cidades de refúgio, e os policiais são nossos amigos. A lei do desbravador, como são 8 partes, é uma afirmação do alvo cristão, pelos quais queremos pautar a vida. Ela está baseada nos 10 mandamentos, a extraordinária lei moral que nos foi dada por Deus e foi testada pelos mais experimentados cristãos. É, portanto, comprovadamente sábia. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata, disse o rei Davi, que também exclamou com entusiasmo. Quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Davi compreendia que a lei e os preceitos de Deus lhe davam a inteligência necessária para aborrecer o pecado. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. O que guarda a lei é filho prudente, disse Salomão em Provérbios 28:7. E continua no versículo 9 dizendo, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Escreveu ele em Provérbios 29:18. Um dos mais belos aspectos da graça de Deus, rapazes e meninas, é que ela nos harmoniza tanto com sua lei que dificilmente percebemos que ela existe. Quando a graça de Deus atua em nós, o amor se desenvolve de tal maneira em nosso coração que passa a se espalhar por toda a nossa vida. O novo nascimento nos torna leais, nos faz ter pensamentos puros e ser honestos e corretos. A lei de Deus não nos deixa ter ódio nem matar. Com ela, não mais somos invejosos e nem mais alimentamos pensamentos impuros. O caráter de Deus se revela em nós e, pela sua graça, nosso desejo passa a ser o de obedecer à lei que diz: não furtarás, não dirás falsos testemunhos e não matarás.
O bom filho de Deus presta atenção às leis da sua comunidade, obedece às regras estabelecidas por seus pais e respeita as leis da escola. Ao fazer nossa promessa de obedecer à lei do desbravador, isso significa que iremos obedecer à devoção matinal, que cumpriremos fielmente a parte que nos corresponde, que cuidaremos de nosso corpo, que manteremos a consciência limpa, que seremos corteses e obedientes, que andaremos com reverência na casa de Deus, que teremos sempre um cântico no coração e que iremos aonde Deus mandar. Ludovico Nommensen foi nos tempos passados missionário entre as tribos Bataques. E conta-se que quando entrou naquele campo difícil, os chefes lhe deram apenas 2 anos para trabalhar entre eles, tempo que aproveitou para estudar os costumes e tradições daquele povo. Terminado o prazo, o grande chefe perguntou para o missionário se havia na religião cristã alguma coisa que fosse diferente daquilo a que eles ensinavam. As leis de vocês, disse o chefe. Não furtarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos. Nós temos os mesmos. Por que, pois, a religião de vocês seria melhor do que a nossa? Nommensen respondeu: é que o meu mestre me dá poder para observar as leis que me deu. Profundamente impressionado, o chefe respondeu: você quer dizer que o seu Deus dá poder para as pessoas guardarem esta lei? Pode ensinar este poder para o nosso povo? Não, respondeu ele, não posso, mas Deus lhes pode dar este poder se vocês lhe pedirem e derem ouvidos à sua palavra. O chefe dos Bataques deu mais 6 meses para o missionário e disse: prove que seu Deus tem este poder. Então, Nommensen, com a Bíblia na mão, começou a ensinar o povo a amar a Deus de todo o coração. A graça divina fluiu da vida deles, e no fim dos 6 meses, foi o próprio chefe que pediu: fique conosco. A sua lei é melhor do que a nossa. A nossa nos diz o que é que devemos fazer, mas o seu Deus diz: vem, eu andarei com você e lhe darei forças para fazer o que é direito. Hoje há milhares de bataques cristãos. Eles aprenderam que existe um Deus que dá força para as pessoas a fim de que possam guardar sua lei. Os juvenis que cresceram em lares cristãos precisam tanto da graça de Deus para guardar sua lei como os outros, porque também são pecadores e também precisam do poder de Salvador de Jesus. Os problemas aparecem mais em casa e nas salas de aula, porque é lá que as tentações para fazer o que nos agrada lutam mais seriamente com o ideal cristão de fazer o que agrada a Deus. Cuidado com os impulsos de andar nos próprios caminhos e desprezar o regulamento de Deus, que são indiscutivelmente melhores do que os nossos. Se, em sua opinião, algum regulamento de casa ou da escola parece ser injusto, converse com quem o estabeleceu e procure entender a razão dele. Em 9 de 10 casos, você vai ficar convencido de que seus pais e professores estão certos e Deus está sempre certo. Imagine que você está numa posição de autoridade, como a de um pai ou de uma mãe em casa, ou de um professor ou diretor na escola, e que tem a responsabilidade de proteger todas as crianças que estiverem sob sua guarda. Se acontecer qualquer coisa com alguma delas, de quem é a culpa? Você vai ter de construir um muro para proteger todas elas das tentações de Satanás. E como você fará? Esta é uma grande pergunta que não é fácil de ser respondida. Você vai ter de fazer o melhor e, sem dúvidas, vai estabelecer as mais sábias leis e regras que puder. Por vezes, alguns lares e escolas dão oportunidade às crianças para que sejam os administradores durante um dia inteiro, que é chamado de Dia da Criança. O interessante é que até gratificante é notar que os juvenis escolhidos para servir de professor, diretor, pai, mãe, fazem seu trabalho exatamente como os mais velhos se esforçam para fazer. As leis de Deus são expressões de seu caráter. Isso quer dizer que elas nos mostram como Ele é. Tome sua Bíblia e leia os 10 mandamentos em Êxodo 20, de 3 a 17. Observe que cada uma das leis de Deus lembra um dos belos lados da vida divina. Cada uma delas é como a faceta de um brilhante, cujo todo forma uma joia que cintila fulgurantemente. Os 10 mandamentos revelam o caráter de Deus, e cada um deles traz consigo a certeza de que tanto juvenis como jovens e adultos podem ser iguais aos que Jesus naquele aspecto. Por exemplo, o 7º mandamento mostra a pureza de Deus e o 8º revela sua honestidade e retidão.
A lei do desbravador representa os princípios da lei de Deus que devem atuar na vida de todos os rapazes e meninas. Nos capítulos 20 a 22 de Êxodo, o autor da lei identifica a si mesmo dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, quem deu esta lei para seu povo foi o grande Eu Sou. Sabe quem é o Eu Sou? Leia Êxodo 3,14 e também João 8, de 56 a 59. O grande Eu Sou é Deus, Jesus, e foi Ele o doador da lei. O que queria Jesus dizer quando anunciou que Ele é o Eu Sou? Esta expressão significa: eu estou vivo agora, eu vivo, não estou morto porque sou Deus. Certa vez, quando estava pessoalmente na terra, Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Em outra afirmou: Eu sou a porta. Em outra, eu sou o bom pastor. E em outra, eu sou a luz do mundo. Jesus é o único ser autoexistente, o único que está sempre presente conosco. Jesus é Deus e é Ele quem nos dá as leis que são boas. Jesus é o único que está sempre ao nosso lado, o único que nos dá a força espiritual de que necessitamos para viver a vida que Ele quer que vivamos e refletir seu caráter neste mundo. Cristo é aquele que tirou os filhos de Israel do Egito e os levou para Canaã. E é Ele também que nos tira do mundo do pecado em que vivemos e nos leva para Canaã celestial. Se conservarmos em mente que Ele é bom e forte, veremos que cada ordem sua se transforma numa promessa. Ele nos está dizendo que, se nos lembrarmos disso, perceberemos que suas leis são tão boas e retas que não desejaremos ter qualquer outro Deus além dele. É como se Jesus dissesse: se vocês olharem para mim, me amando e confiando em mim, não vão tomar o meu nome em vão, não vão adorar imagens de outro, nem de ouro nem de prata, e vão descansar no meu santo dia de sábado. Todas as minhas ordens serão para vocês uma força captadora. Eu sou o Senhor e concedo minha graça para vocês a fim de que possam cumprir tudo isso. Não é maravilhoso esse fato? Os detalhes da lei do desbravador podem parecer pequenos e insignificantes, mas nada existe de pequeno e insignificante na lei de Deus nem na sua palavra. Quem é fiel no pouco, disse Jesus, também é fiel no muito. Devemos, pois, obedecer tanto às menores como às maiores exigências da lei de Deus. O amor de Jesus é a fonte de todos os atos de obediência que devemos a Ele. É preciso ter espinha dorsal para se pôr corajosamente ao lado dos bons princípios espirituais, e o cristão tem essa espinha dorsal. Certa vez, Spurgeon, o grande pregador, estava dirigindo uma classe de juvenis e a lição da Escritura se baseava em Daniel 6,3, que ele pediu para um dos rapazes ler em voz alta. Este, atrapalhando-se, em vez de ler, porque nele havia um espírito excelente, leu, porque nele havia uma espinha excelente. Os colegas riram, mas no seu erro de leitura o rapazinho lembrou de uma grande lição. Daniel não somente tinha um espírito excelente, mas possuía também uma excelente espinha dorsal. Ele era um homem forte e corajoso, e assim deveríamos ser nós. Certo juvenis, na sua simplicidade, explicou que os leões não comeram Daniel porque ele tinha os ossos muito duros. Tiago, o filho de Zebedeu, foi degolado por Herodes. Filipe, de acordo com a tradição, foi açoitado, preso e crucificado. Marco foi arrastado pelo povo de Alexandria até ficar em pedaços. Paulo foi degolado a mando de Nero, em Roma. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E João foi lançado dentro de uma panela de óleo fervente, da qual Deus o salvou através de um milagre. Virá o tempo em que você também será provado, por exemplo, na guarda do sábado. Vai ser então leal e obediente a Deus, embora isso possa significar por vezes a perda de emprego, a prisão e talvez a própria morte? O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O sábado vem no fim da semana e Deus mandou que guardássemos como memorial da criação, como dia de descanso. A palavra sábado é de origem hebraica e significa descanso. Deus separou esse dia para que ele seja dedicado por ser ele o seu dia particular. Nunca autorizou qualquer pessoa nem igreja alguma a mudá-lo.
O domingo não é sábado, isso é, não é o dia de descanso apontado por Deus. O domingo foi escolhido pelos homens, sem qualquer autorização ou aprovação divina. Como a maior parte do cristianismo guarda o domingo, os que guardam o sábado são muitas vezes considerados como impopulares, embora estejam observando o verdadeiro dia ordenado por Deus. Devemos, porém, ir avante nesse bom caminho que sabemos ser o certo, disse Ellen White. Frequentemente, a vida cristã é assediada de perigos e o dever parece difícil de cumprir-se. A imaginação desenha uma ruína iminente perante nós e atrasa o cativeiro ou a morte. Contudo, a voz de Deus fala claramente: avante! Devemos obedecer a essa ordem, mesmo que nossos olhares não possam penetrar nas trevas e sintamos as frias vagas em redor de nossos pés. Os obstáculos que embaraçam nosso progresso nunca desaparecerão diante de um espírito que se detém ou duvida. Aqueles que adiam a obediência até que toda a sombra da inocência desapareça e que não fique perigo algum de fracasso ou derrota, nunca absolutamente obedecerão. A incredulidade fala ao nosso ouvido. Esperemos até que os impedimentos sejam removidos e possamos ver claramente nosso caminho, mas a fé corajosamente insiste em avançar, esperando tudo, em tudo crendo. Patriarcas e Profetas, página 290. Deus ordena que a 10ª parte de nossas rendas líquidas, o dízimo, lhe seja consagrado. O dízimo será santo ao Senhor. Ele não aceita qualquer substituição do dízimo pelo 20º, nem pelos 5 centavos, mas pede o dízimo a 10ª parte das nossas rendas líquidas, acrescido de ofertas voluntárias. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor e provai-me nisso, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Disse alguém que é bom ter dinheiro e as coisas que o dinheiro pode comprar, mas que é melhor verificar, de vez em quando, se não estamos perdendo as coisas que o dinheiro não pode comprar, isto é, as bênçãos de Deus. Quando Deus ordenou a Saul que destruísse completamente os amalequitas da terra, queria dizer exatamente o que estava dizendo. Os exércitos de Israel deveriam ser os executores do juízo divino sobre aquele povo terrivelmente ímpio e profano. Contudo, Saul, em vez de dar a atenção que deveria a essa ordem, poupou o rei Agag e os melhores animais de seu rebanho. Depois, para acalmar a consciência, deu a desculpa de que queria oferecê-los a Deus. O juiz de toda a terra, porém, ordenara a Saul que exterminasse completamente os amalequitas. E por causa dessa desobediência, o profeta Samuel o reprovou, dizendo: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura do carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, a obstinação é como a idolatria e cultos a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Portanto, rapazes e meninas, sejam muito cautelosos e cuidadosos com as exigências de Deus e façam exatamente o que ele manda. Prestem sempre atenção ao que seus pais e professores lhe ordenam. Não substituam nunca o caminho indicado pela Bíblia e nem o que diz a lei do desbravador por algum outro mandamento qualquer que algum homem diga ser do céu. É perigoso questionar um princípio moral e deixar de obedecer-lhe, diz Ellen White. Ela escreveu que um defeito, porém, um pecado secreto nutrido, demonstra-se-á para o caráter o que a prancha corroída pelo verme é para o navio. Completo desastre e ruína. Carlos Buber, um missionário na Nigéria, contou a seguinte história a respeito de Mai Sula, um príncipe africano. Hoje vou pregar sobre o pecado, disse ele. Um homem muito rico construiu para si uma grande casa com um teto muito grande de palha. Certo dia, sentado na sua casa com uma caixa de fósforo na mão e uma cabaça de água ao lado, começou a pensar: será que um palito de fósforo tão pequeno como esse seria capaz de queimar todo esse grande telhado? Oh, é melhor nem experimentar. Mas, continuou ele a pensar,
Tenho aqui uma cabaça com bastante água, e se o fogo for perigoso, posso apagá-lo imediatamente. Assim ele pôs fogo numa das pontas do telhado, e quando o material seco começou a queimar, rapidamente ele pegou o balde e apagou o incêndio com a água da cabaça. Muito bem, disse ele. Isto foi até mais fácil do que eu pensava, e posso experimentar de novo. E assim fez, acendeu mais um palito de fósforo e chegou ao telhado. Houve uma grande crepitação das chamas e o fogo se espalhou por todas as direções. Contudo, a água da cabaça foi suficiente para exterminá-lo. Quando, porém, o imprudente dono daquela grande casa, com aquele grande telhado de palha, pôs fogo pela terceira vez e pegou a cabaça para apagá-lo, assustado, viu que ela estava vazia. As chamas se espalharam depressa e devoraram todo o edifício, queimando tudo o que nele estava. Ellen White disse o seguinte: ele, Satanás, conhece melhor do que nós o limite do seu poder e como facilmente pode ser vencido se lhe resistirmos e o enfrentarmos. Mediante o poder divino, o mais fraco dentre os santos é mais forte do que ele e do que todos os seus anjos. Se, porém, deliberadamente desobedecermos e violarmos a lei de Deus, colocando-nos nas mãos do diabo, e mais cedo ou mais tarde, este nos destruirá. Fora dos caminhos da obediência, rapaz, menina ou adulto algum está seguro. É por isso que prometemos a Deus guardar a sua lei. Prometo a Deus guardar a lei dos desbravadores. Façamos essa promessa e a cumpramos.